Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um Confrontarte. Vocês possivelmente estão vendo só a minha foto, que já está desatualizada, mas eu estou aqui para falar com vocês hoje de dentro do meu carro, que eu tive um problema e não consegui chegar à minha casa para nós fazermos o Confrontarte, mas era um dia tão especial aqui com a Leandrinha e com a minha querida Lilian, que eu peço desculpas, mas estou aparecendo só através aqui da minha foto, tá? Então, como eu disse, muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um Confrontarte nas nossas quartas à tarde, né? Hoje nós teremos a Leandrinha aqui conosco, a professora Lilian vai apresentá-la, e eu só inicio aqui para dar boas-vindas a vocês e falar um pouquinho da dinâmica do nosso trabalho, né? A Leandrinha vai fazer a sua exposição e depois disso teremos um espaço para os debates e as perguntas, tá? Eu peço que vocês coloquem as perguntas no chat do YouTube e aí nós receberemos essas perguntas e repassaremos a Leandrinha, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, para que os nossos vídeos tenham mais impacto e apareçam cada vez mais nas procuras do YouTube, a gente pede que vocês possam curtir o vídeo e também se inscrever no nosso canal e ali apertar o sininho para receber as nossas notificações, né? Quanto mais vocês curtem, mais vocês disseminam esses vídeos, mais a gente consegue ter um alcance e disseminar um assunto tão importante a ser debatido para a nossa sociedade, tá? Então, boa tarde a vocês, que a gente curta muito esse período que teremos com a Leandrinha, e eu passo a palavra para a professora Lilian aqui, que vai introduzir a nossa querida convidada de hoje. Bom, primeiro quero agradecer a todos vocês aí pela assistência, então a todas as pessoas que nos acompanham nesse Confrontarte, nessa tarde, né, de agosto, né, retomando nossa atividade desse segundo semestre, eu agradeço por a sua assistência, agradeço você estar aqui conosco, nos acompanhando. O Confrontarte é um trabalho que nós realizamos desde o ano passado, nós já tivemos mais de 20 encontros, e sempre tratando da questão que procuram unir a questão do direito e da arte, né? Tentando trabalhar temas da área do direito, da cultura, de várias questões contemporâneas, com esse enfoque, né, na arte. E nós já tivemos todo tipo de arte representada aqui nos nossos encontros, todo tipo de tema, né? Já tivemos cinema, já tivemos culinária, já tivemos artesanato, já tivemos pintura, já tivemos poesia, música, tudo isso já passou aqui pelos nossos encontros, sempre tratando de temas contemporâneos e importantes, né? Numa perspectiva decolonial, numa perspectiva ativista. E hoje nós, muito agradecidos, estamos lá, Leandrinha Duarte, que vai estar aqui conosco. Leandrinha, é um prazer realmente te receber aqui conosco nessa tarde e ouvir tantas coisas importantes, né, que você vai trazer aqui para nós. A Leandrinha, ela tem 26 anos, ela é mídia ativista, escritora, colunista ninja, militante LGBT e PCD, e é uma referência nas pautas de sexualidade e gênero para pessoas com deficiências e LGBTs. Então, ela vem se comunicando com o Brasil e também para fora, para além do Brasil, nas fronteiras, tem conseguido essa penetração de chegar bem distante com a sua mensagem, e vai ser um gosto ouvi-la, vai ser uma honra estar com ela aqui nessa tarde e aprender um pouco mais, né? Eu digo que sempre esses encontros do Confrontarte é aprendizado para todos, né? Não só para os alunos que nos acompanham, mas também para os professores, para os colegas, e é uma alegria compartilhar esse momento com a Dani, né, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e também com a Silvana, que hoje não está conosco por questões de agenda, a Silvana Bellini, que é professora da Universidade Federal de Goiás, da Regional Goiás. Então, sem mais atrasar o nosso tempo de te escutar, que é essa a nossa preferência para hoje, Leandrinha, fica à vontade, pode começar aqui esse momento do nosso encontro. Ai, gente, e alegria ia estar aí. Muito obrigada, Lilian, pela mediação maravilhosa. Muito obrigada a toda a organização que se esforçou imensamente para que eu pudesse ir
hoje. Muito obrigada a todos e todas e todos que estão me assistindo agora nesse momento. Eu vou me autodescrever para que pessoas com baixa visão e deficiente visual possam me ver. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos longos, mas agora tenho um rapinho, meu cabelo está preso. Eu visto uma blusa preta, que manta comprida, e atrás de mim uma parede azul, uma janela e uma saída de praia colorida. Como eu bem foi apresentado aí, eu tenho 26 anos, eu sou militante ativista do movimento LGBT e de pessoas com deficiência. E nos últimos anos me tornei o rosto mesmo, referência, quando a pauta é sexualidade e gênero para corpos LGBTs e PCDs. Eu sou comunicadora, ativista, né? Sou colunista da Mídia Ninja, eu sou graduanda em teologia, pesquisadora em filosofia, e venho nadando também nos últimos tempos contra a corrente, né? E aí a gente vai... Vou tentar ilustrar um pouco da minha trajetória e antes da gente começar a entrar na temática, né? E é esse lugar que a gente ocupa. E aí a gente vai falar um pouquinho de privilégio, de acesso, vamos falar desses desafios, né? Que tem sido viver em tempos de retrocesso, de ódio, de violência que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? Antes de mais nada, eu quero salientar a importância desse encontro para um momento tão foda que a gente está vivendo no nosso país. E quem dera fosse um foda no bom sentido, né? Mas é foda pra caralho, né? A gente ainda lidera um ranking de mortes por Covid-19 e estamos à mercê de um governo e pouco se importa para a nossa existência, para a nossa particularidade, para a nossa existência mesmo, né? Então isso é muito sério. Então, encontros como esses são verdadeiros potencializadores mesmo, né? E a gente vai falar muito disso também, de coletividade. Há anos atrás, há 9 anos atrás, até conversei disso com Dani, e bem rapidamente, acabei de falar que eu não escolhi ser ativista, né? Eu não escolhi ser militante. Eu simplesmente, há 9 anos atrás, resolvi sair do meu conforto, sair da mesmice que a sociedade determina para corpos parecidos com os meus, e resolvi lutar pelos meus direitos, lutar pelo eu acreditava, né? Lutar pelos meus ideais. E aí, de repente, já estava ali eu sendo apontada como militante, como ativista, como, como rebelde, né? Uma vez não satisfeita com, com o sistema que eu estava vivendo. E aí a gente, né, precisa mostrar um pouco da nossa rebeldia também, né? É muito doido isso, né? Porque é sempre importante deixar muito claro que eu pertenço a duas agendas muito distintas uma das outras, né? Eu pertenço à agenda de uma pessoa com deficiência, que a sociedade determina para órgãos como os meus, o coitadismo, a pena, a piedade, a sobreproteção, o silenciamento do meu corpo, única e exclusivamente porque meu corpo é um corpo torto, um corpo deficiente, um corpo aleijado. Eu pertenço também à pauta da bandeira trans, que a sociedade determina para o meu corpo travesti a marginalidade, a história da sociedade, a repulsa, o nojo, o corpo e ninguém quer ver. E aí, quando isso se funde no meu corpo, quando isso se interliga no meu corpo, a Mara Moira, editora, autora do livro Se Eu Fosse Puta, doutora em literatura, ela fala que eu buo o sistema.
eu choco o sistema. Eu ocupo lugares muito distintos. Uma vez, quando as pessoas me olham, a sociedade ela se choca e ela começa a pensar, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou odiar por eu um corpo travesti, eu vou ter nojo por eu um corpo travesti, ou eu vou ter pena e vou ter dó por eu um corpo com deficiência? Nessa disputa de raciocínios, né, preconceituosos, dessas lógicas preconceituosas, capacitistas, transfóbicas. Pra quem não sabe o que é capacitismo, é o preconceito estrutural, assim como o racismo, assim como a misoginia, assim como o machismo, é o preconceito estrutural voltado a corpos com deficiência, capacitismo. Nesse limbo de pensamentos, quando eu ocupo a internet, quando eu chego na internet, não satisfeita em lá atrás, né, 9 anos atrás, olhar para os lados e não ter referências, não ter base, não ter. Eu não via do meu lado um corpo com deficiência LGBT, por exemplo, eu pudesse me inspirar, eu pudesse falar, caralho, eu pertenço a esse grupo, ele tem uma expectativa, né, na vida, não é nem de vida, na vida, né? Uma vez e um corpo com deficiência, nada se espera do corpo com deficiência, né? Nada, absolutamente nada se espera do corpo com deficiência. Nada se espera do corpo travesti. Ou melhor, espera que o meu corpo esteja nas esquinas, se prostituindo e entregue à vulnerabilidade. E morra antes dos 35 anos de idade, né? Uma vez que também ocupamos o país que mais mata travestis e transexuais do planeta, né? Nossa expectativa de vida é de 35 anos. Quando eu chego, novamente retomando, quando eu chego na internet, eu estava farta e cansada de fazer parte da história, né? Eu não queria fazer parte da história. Eu não queria ser mais um corpo com deficiência dentro do quarto. Eu não queria ser mais um corpo travesti na vulnerabilidade. Uma vez que eu tenho os meus acessos, né? E a gente vai falar disso mais pra frente, sobre acesso e privilégio. Eu não iria fazer parte da história. Eu iria escrever a minha própria história. Escrever a minha própria história foi fundamental para eu entendesse a complexidade que era ocupar o corpo eu ocupo, né? E não foi fácil. Quando eu começo a ocupar esse espaço, um dos primeiros ataques de ódio que eu recebi, um dos primeiros ataques de violência na internet eu recebi, me disseram: "Você é um monstro, você é uma aberração, você é um monstro, você é um monstro, você tem que morrer, você é um monstro. Nunca vi uma aleijada, além de aleijada, travesti, você tem que morrer, você é um monstro". E muito latente ficou esse monstro na minha cabeça. Afinal, eu não quero ser um monstro, não queria ser um monstro. Um monstro é aquilo que ninguém quer ter por perto, ele que causa medo, eh, o desconhecido, né. Não, eu queria que as pessoas me conhecessem, né. Eu queria que as pessoas não sentissem medo de mim, medo do que eu tinha pra colocar. E esses ataques, eles eram única e exclusivamente pelo corpo que eu ocupava mesmo. Intolerância real, no a mais pura e refinada intolerância. Nesse espaço de intolerância, não vale a minha intelectualidade,
as minhas ideias, o que eu tenho para propor, o que eu tinha para falar, de nada vale. A minha história não importa quando o assunto é intolerância. De nada vale. Por mais que eu me capacite, por mais que eu estude, por mais que eu represente milhares de pessoas, a intolerância nada importa. E aí eu entendi que uma das etimologias da palavra monstro é aquele que mostra algo, aquele que passa uma mensagem. Monstro, aquele que mostra algo. E aí eu falei, puta e pariu, eu preciso assumir essa monstruosidade. Eu preciso entender essa monstruosidade. Eu preciso aprender a dominar essa monstruosidade. Eu preciso, com clareza, projetar a minha monstruosidade. Já eu era um monstro. Já eu era tão grande, tão feroz, e ninguém podia me deter. Então tá bom, eu vou assumir isso para mim. E aí eu assumi. Quando eu assumo a monstruosidade, quando eu me entendo e olho no espelho, eu falo, caralho, que monstro maravilhoso. Eu passo a entender o meu corpo com deficiência. Eu passo a entender as diferenças e as particularidades que o meu corpo carrega. E meu filho tá ele se intrometer na live. E aí eu passo a entender que a minha deficiência não era para ser superada. Deficiência não se supera. Deficiência não se supera. Quando você vê nesses discursos, ai, fulano superou a deficiência. Não, eu não quero superar a minha deficiência. Eu não quero fingir que a minha deficiência não existe. Não, eu quero ser lembrada pelo monstro eu sou, mas eu sou uma mulher com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência e sou 1 milhão de coisas para além de uma mulher com deficiência. Quase e não cabe numa bio de uma artezinha, tanto que coisa eu faço. Então eu quero ser lembrada por uma mulher com deficiência. Eu quero que as pessoas saibam que uma mulher com deficiência possa ser gigantesca, como eu me tornei. E aí parece meio egocêntrico, meio narcisista, né? De me vangloriar disso, mas foi necessário eu assumir essa potência para que eu conseguisse hoje chegar até as pessoas, né? Eu, lá atrás, quando eu resolvo, através dos meus contos eróticos, através de relatar as minhas próprias experiências sexuais, só um momento, através de eu relatar as minhas próprias experiências sexuais, eu passo a me conectar com pessoas do mundo todo, com mulheres com e sem deficiência, com homens com e sem deficiência, através de um erótico. E aí eu entendi também, assim como eu descobri a minha potência através da minha sexualidade, eu descobri que eu podia fazer as pessoas se olharem no espelho através da sexualidade. Para além de escrever putaria, para além de escrever sacanagem, eu estava escrevendo empoderamento. Eu estava escrevendo encontro. Eu estava escrevendo ponto de partida. Às vezes, para muita gente, um corpo com deficiência significa o fim de uma trajetória, né? O fim da linha. A deficiência é aquilo. Beleza, eu sou uma pessoa com deficiência, acabou a minha vida. Não, eu não quero que as pessoas tenham essa visão capacitista e é passada geracionalmente, né, através das nossas famílias, às vezes, dessa visão coitadista, né, assistencialista da pessoa com deficiência. Não, eu não quero ocupar esse caralho desse lugar. Eu sou muito mais isso. Eu não quero que as pessoas sintam pena de mim.
As pessoas sintam pena da minha história. Obrigada. Só um momento. Eu não quero que as pessoas sintam dó da minha história. Não, eu tenho uma história sólida para contar. Se eu quisesse contar uma história triste, eu conseguiria. Mas eu não quero contar uma história triste, eu não preciso contar uma história triste. Através de descobrir a minha sexualidade, me fez ter a certeza que isso era uma virada de chave. E aí eu passo, como feedback disso, eu passo a receber cartas e mais cartas, mensagens e mais mensagens, DMs e mais DMs de pessoas de todos os lugares do país. E um deles me chamou muita atenção, logo no início da minha carreira. Uma moça me mandou uma carta imensa e ela, olha, eu emocionada. Puta que pariu, só volta a chorar nessa live. Se eu chorar nessa live, acabou, gente. Printa e me marca. É, Era uma mulher que não se olhava no espelho e tinha vergonha do seu próprio corpo. E ela agora passa a transar de luz acesa. A transar de luz acesa, para mim, é tão pouco, né? É tão pouco. Olhar para o meu corpo, para as minhas mãos, e antes eu tinha vergonha por conta da má formação dos meus braços, e antes eu tinha vergonha por conta da má formação, vergonha da minha voz, por conta das características da minha síndrome, então falava muito pouco. Quando eu passei a lidar de frente com a minha sexualidade, eu comecei a tomar mais gosto pelo meu corpo e pela minha imagem. Então, transar com luz acesa, para mim, era um negócio e eu já tinha passado. Não era mais um problema. Mas para ela, mulher, e passou 20 anos, sem se olhar pro corpo, pro seu próprio corpo, e eu estava chegando nessa mulher, contando essa história, contando a minha própria experiência, contando como eu olhava para o meu corpo, como eu enxergava o meu lugar no mundo, né? Como eu enxergava uma figura que pudesse, como eu disse no início, escrever a própria história, né? E através desses contos, dessas minhas escritas, e depois uns vídeos, né, enfim, eu passei a me tornar, de fato, ponto de partida para muitas narrativas. Uma vez, com 26 anos de idade, eu não tenho tempo para falar de corrimão e rampa. Eu não tenho tempo para falar de corrimão e rampa. O movimento da pessoa com deficiência, o movimento da pessoa com deficiência na década de 60, na década de 80, lá atrás se pautava acessibilidade e mobilidade. E aquilo foi uma pauta importante, não, e hoje não seja. Afinal, enquanto existia um corpo com deficiência, enquanto existia um corpo torto, aleijado, defeituoso, enfim, as pautas de acessibilidade e mobilidade vai ser sempre pauta. A questão é que, com 26 anos de idade, eu já estou na rua, sem corrimão e sem rampa. Eu venho de uma geração que se adaptou à inacessibilidade, e se adaptou a esse mundo e não contempla corpos parecidos com os meus. Por mais que isso seja um erro. Dito isso, eu não podia ser presa na rampa e no corrimão. Não, eu tenho mais coisa para falar, sabe? Eu era o salário de empregabilidade para corpo com deficiência. Eu era o salário de acesso à educação para corpo com deficiência. E quando eu falo de acesso à educação, eu estou falando de educação de qualidade. Eu estou falando de tecnologia assistiva, de ferramentas, produtos, softwares
tecnologias mesmo e facilite o acesso à educação desse órgão com deficiência dentro da escola. Eu quero falar do uso da maconha medicinal para órgãos com deficiência. Sabe, eu quero falar, por exemplo, a gente vive tanto num país fundamentalista, né, onde os direitos à vida é custo, o direito à vida é custo, né, e aí a gente vai ver muito as discussões sobre aborto se esbarrar nisso. Eu quero falar do direito de morrer. Hoje, dentro do país e fora do país, pessoas com deficiência em estados com dores crônicas, incuráveis, em estados quase vegetativos, elas querem morrer. Elas querem morrer. E eu preciso conversar disso. Elas têm o direito de morrer. Quando a gente fala do suicídio medicamente assistido, elas têm o direito de morrer se elas estão sofrendo. E aí a gente invisibiliza essa pauta aqui no Brasil. A gente finge que não tem nada acontecendo. Outra pauta delicada é o incesto consentido, onde pais e mães mantêm relacionamentos sexuais com seus filhos na justificativa de protegê-los do preconceito. E aí, não cabe a mim falar isso é certo ou errado, jogar valores morais, éticos e o caralho. Mas cabe a mim, quanto uma jovem de 26 anos, falar isso acontece no Brasil. Falar isso acontece do seu lado. E aí a gente vai fingir que não tem nada acontecendo? A gente vai continuar falando de corrimão e rampa, enquanto tem milhões de coisas acontecendo? Só um paralelo em relação às pautas trans. Eu ainda estou lutando para ter o nome que eu desejo ter reconhecido. Eu ainda estou lutando para que algumas pessoas me chamem de Leandra, o nome que eu escolhi para mim. Eu ainda estou lutando para fazer xixi no banheiro e eu desejo usar. Vocês conseguem ver o quanto isso é o mínimo da humanidade? O mínimo do direito de ir e vir? O mínimo que a sociedade podia me oferecer para que eu pudesse usufruir das mesmas ferramentas, das mesmas potencialidades, é outro corpo. Eu ainda estou lutando para viver até os 35. Eu não quero falar da mesma coisa. Desde da década de 60, da década de 50, a luta travesti é muito mais antiga. Eu não tenho tempo. Enquanto eu estou perdendo meu tempo, voltando milhões de casas, as minhas estão sendo assassinadas, um requinte de crueldade máxima. Enquanto eu estou perdendo meu tempo falando de corrimão e rampa, eu ainda tenho corpos com deficiência escondidos dentro de seus quartos. Eu não tenho tempo. E agora você. É engraçado que fazer curso de discurso é o óbvio. A gente vai falando, a gente não consegue construir uma fala sem fazer um preâmbulo, né? Então, já fiz o meu preâmbulo, agora eu vou entrar no que eu quero. Quando eu falo eu não tenho mais tempo, eu reconheço o lugar de privilégio que eu ocupo. Mas privilégio, não. Privilégio, não. Talvez eu tenha sorte, mais acesso, mas privilégio, porque quando a transfobia bate na bunda, a transfobia bate em mim também. Não importa a quantidade de seguidores que eu tenho, não importa se eu já falei para multinacionais, não importa as minhas graduações, não importa o quanto eu me prepare, não...
Se eu fosse procurar um emprego formal, por exemplo, entre uma pessoa cis e uma pessoa trans, provavelmente eu perderia a minha vaga de emprego para uma pessoa cis. Então não importa. Quando eu falo de privilégio, de acesso, é importante entender, e aí eu vou ilustrar aí para vocês entenderem, a comunidade de pessoas com deficiência. Vamos imaginar essa comunidade de pessoas com deficiência como um barco, um barquinho, um barquinho. Algumas pessoas dentro desse barco estão sentadas na janelinha. Um colete salva-vidas. Outras pessoas estão sentadas no assoalho desse barquinho. Só um remo. Outras pessoas estão sem remo e apoiadas do lado de fora desse barquinho. Literalmente só boiando. Dentro desse mesmo barco, dessa mesma estrutura, quando a opressão vem, ela vem para todo mundo. Se você é um corpo com deficiência, não importa se você é milionário ou se você é pobre. O corpo com deficiência, ele vai ser um corpo com deficiência por todo sempre. É óbvio que os acessos que eu tive, as condições que eu tenho de viver minimamente numa estrutura boa para mim, me permitiu estar aqui hoje nesse momento. Me permitiu ter uma notoriedade muito respeitada, me permitiu estar nos melhores lugares, com as melhores pessoas, no momento certo, na hora certa. E aí, o que eu faço com tudo isso que eu tenho? Uma vez eu sou a pessoa do barquinho e tá um bote salva-vidas, e tá um colete salva-vidas, e tá um remo, e tá um cinto de segurança, e tá tudo ali preparado. E resolve isso tudo? Se lá na frente, quando a estrutura pacifista vir, quando a opressão vir, ela bate no meu corpo também. Então, que nada resolve o meu privilégio. Mas resolve, resolve. Com o meu privilégio, com o meu acesso, o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo que eu tenho que fazer é lembrar dos corpos que não têm a mesma notoriedade que eu, que não têm o mesmo acesso que eu. É lembrar que a gente não tem nem dado de pessoa com deficiência. O último dado do IBGE a gente tem, de 2010, corpos com deficiência ainda viviam na pobreza ou na extrema pobreza. Hoje, isso supondo, tá, gente? Um desemprego lá em cima, eu tenho certeza absoluta que esses dados só aumentaram. E não saímos desse lugar de pobreza. Então eu devo mesmo, se aí fingindo que não tem nada acontecendo comigo, porque eu recebi para estar aí, eu faço as minhas campanhas publicitárias, eu estou na aba da revista, eu estou na entrevista com não sei quem, e aí eu não faço nada com isso. Eu não preciso lembrar dos corpos que estão se fudendo, eu não preciso lembrar das travestis que estão sendo mortas todo dia, eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro se eu não pegar esse espaço para falar nesse momento. E aí que é a nossa chave para esse papo hoje. O que você faz com o seu acesso? O que você faz com o seu privilégio?
O que você faz? Só dentro dessas agendas, e eu represento pessoa com deficiência e travesti. Vamos lá. Quantas pessoas com deficiência vocês conhecem? Quantas pessoas com deficiência frequentam a casa de vocês? Quantas pessoas com deficiência trabalham com vocês? Quantas pessoas com deficiência você já se relacionou? Quantas você já deixou o seu filho se relacionar? Quantas você já viu no supermercado? Quantas você já deu um oi? Quantas pessoas trans frequentam a tua casa? Se o seu filho ou sua filha se envolver com uma pessoa trans, você se importa? Você se relacionaria com uma pessoa trans? Porque essas pessoas não fazem parte da tua vida. Ai, mas eu não conheço. Não conhece? Ah, mas nunca chegaram em mim, nunca chegaram em você? Ou você nunca percebeu que essas pessoas existiam? No seu lugar de privilégio, e aí sim é privilégio, uma vez que você talvez não pertença a grupos ditos enquanto minoria, se você for um homem cis, branco, heteronormativo, e aí eu ouso a dizer fundamentalista religioso, é privilégio. Porque o poder está na mão de vocês, não está na minha. Por mais que eu tenha visibilidade, por mais que eu tenha notoriedade, quando eu falo que o poder quem detém ele são os homens brancos, cis, fundamentalista religioso. Não é a travesti, não é o corpo com deficiência, não é a mulher preta, não é a mulher gorda, não é o povo indígena, não é o povo quilombola, não é o povo de periferia. O que a gente tenta fazer do lado de cá é minimamente caminhar com o arzinho ao sol. Tá? E o mesmo sol que bata no rosto de vocês possa bater no nosso rosto. A minha fala nos últimos anos, ela tem sido muito dura. Ela não tem sido mansa. Ela não tem sido branda. Eu acho que não é à toa que eu tô aqui, né? Porque se vocês fizessem uma coisa branda, não teriam me chamado. Se vocês fizessem uma coisa que não provocasse, não teria me chamado. Com 26 anos de idade, eu não tenho mais tempo. Eu preciso provocar. Ainda que eu não tenha resposta para as minhas perguntas, mas eu preciso deixar a ponta solta. E quando eu falo de deixar a ponta solta, é para que vocês possam me ajudar a finalizar essa costura. E aí é uma convocatória. Eu preciso que vocês me ajudem a construir isso. Eu preciso que vocês me ajudem a poder sonhar um projeto de mundo agora bem filosófico, quase utópico, aonde há horizontalidade, aonde a minha existência não sirva a existência da Lilian, aonde o Deus da Lilian não barre a minha existência, aonde a cor da minha pele não sirva a existência da Lilian, aonde o batuque da minha macumba não sirva o Deus da Lilian, aonde por quem eu me relaciono, me atraia, não sirva os direitos da Lilian e vice-versa. Esse projeto de mundo utópico
ele só é possível se a gente começar a articular junto. Articular junto é um exercício do caralho. Talvez seja um dos exercícios mais difíceis de serem feitos. A coletividade. Se colocar no lugar do outro já é difícil. Esse colocar no lugar do outro não é fazer um textão no Instagram. Não. Se colocar no lugar do outro não é fazer um tweet. Se colocar no lugar do outro não é postar a foto da porra da bandeira LGBT em junho. Não, não é. Se colocar no lugar do outro é você aproveitar esse momento que eu tô falando e colocar isso em prática. Como é que eu coloco isso em prática? De tudo que eu falei aqui, de tudo que eu apresentei, você consegue me apresentar na sua casa? Você consegue me apresentar na tua rua, na tua cidade, no teu bairro, no seu estado? Você consegue, através da minha fala, despertar o seu interesse em consumir mais pessoas com deficiência, mais pessoas trans? Você consegue ler outras narrativas? Porque eu sou a ponta do iceberg. Eu não represento toda a comunidade trans, e nem quero. Eu não represento toda a comunidade ABCD, e nem quero. Eu não quero, eu não sou a verdade absoluta, o caminho, a justiça, o sal da terra. Não, eu não quero. Eu não quero ser a verdade. Eu não tenho medo nenhum daqui 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, alguém possa olhar para esse vídeo e falar: puta que pariu, e tanta besteira a Leandrinha falou naquele momento. Eu não tenho medo de ser atualizada. Eu não tenho medo de ser atualizada. Eu quero mais é que atualizem o meu discurso. Eu quero mais é que da minha ideia parta outras ideias, outras narrativas. Só que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. O dever de pessoas sem deficiência é lembrar que a nossa pauta existe. O dever da pessoa sem deficiência é consumir pessoas com deficiência, é defender a causa, é entender o porquê que pessoas com deficiência não estão nas tuas vidas. O dever da pessoa sem deficiência é não deixar que referências dentro dos plenários, por exemplo, dentro da Câmara, eu não sei se vocês sabem, mas a referência dentro do parlamento, em relação a corpos com deficiência, é, então, a condenada que matar o próprio marido, a deputada Flor de Lis. Ela é a referência da pessoa com deficiência dentro daquele lugar. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Vocês conseguem medir o tamanho da problemática? Essa é a referência que eu tenho lá dentro. Eu preciso que vocês me ajudem a construir referências. Eu preciso que vocês me ajudem a construir novos pontos de partida. Então, consuma pessoas com deficiência, leia pessoas com deficiência, apresente pessoas com deficiência para outras pessoas. Novamente, o dever de pessoas sem deficiência é lembrar que a nossa pauta existe e não, em hipótese nenhuma, em momento nenhum, em circunstâncias nenhuma, falar pelo corpo com deficiência, ou ocupar o espaço de um corpo com deficiência. Parece difícil, parece duro, parece chocante, mas é para ser mesmo. O mundo que eu vivo não é um mundo leve. O mundo que eu vivo não é um mundo colorido.
como os meus cabelos. Eu preciso da ajuda de vocês. Muito obrigada. É uma honra e um prazer estar aí. Muito obrigado. Leandrinha, nossa, que fala potente, que fala cheia de questionamentos tão sérios, né? Eu fiquei aqui bastante reflexiva com as questões que você lançou, com toda essa descrição, né, de um modo de vida que a gente tem que assumir que faz parte dessa sociedade coletiva. Fiquei mesmo muito impressionada, no bom sentido, de buscar entender e se envolver com a causa, né, que é verdadeiramente uma causa que precisa de acompanhamento de muitos mais frentes, né, de muito mais espaço para militância, para ação e sair dos lugares comuns, né, sair daquilo que todo mundo já está ouvindo há algum tempo, e ainda assim não resolve, né, que se ainda fosse isso tudo, a gente já ouviu há tanto tempo sobre questões de acessibilidade, capacitismo, disso, daquilo, e já tivesse dado alguns passos, ainda era bom, né? Mas até nisso, nós ainda estamos muito aquém do necessário, e que dirá dessas outras agendas todas que se compõem nessa causa, né? Que precisa ser nossa. Então, eu anotei aqui uma fala sua que eu fiquei aqui bastante impressionada com ela. 26 anos, eu não tenho mais tempo, preciso deixar a ponta solta para vocês me ajudarem a costurar isso. Um projeto de mundo com horizontalidade, um projeto utópico, articular junto com coletividade. Poxa, eu fiquei bastante impressionada com essa sua fala, porque ela realmente diz tudo o que a gente está ainda longe de fazer, porque com 26 anos eu diria que você é muito jovem, né? Eu que já estou quase com o dobro disso, né? Vou dizer que você é muito jovem, mas você está me dizendo que você já é jovem, já tem Ai, tempo Lídia, a pelo amor de mais. Deus, para, e você é super novinha. Olha a unha dela, que boneca. Então, eu falo assim, você falar que não tem tempo, né, para estar nas mesmas lutas dos lugares comuns, isso é muito forte, né? Porque mostra para a gente que há um mundo ainda a ser discutido, há um universo enorme a ser tratado, há muito horizonte para desmembrar. E esse turma jovem aí do direito, né, que tem um pouco menos que você, um pouco mais, está por aí nessa mesma faixa etária, tem muito que estudar e aprender sobre essas lutas do cotidiano, da vida, né, da presença, e não essas abstrações do direito, ficar discutindo institutos jurídicos que às vezes são necessários, mas, sinceramente, já falaram que tinha que falar daquilo, né? Passa à frente, toca adiante, vai falar de gente, de vida, né, das necessidades concretas das pessoas, daquilo que compõe, né, um universo muito mais plural e que a gente ainda não sabe viver nele com tudo que ele envolve. Leandrinha, você aqui no chat está recebendo várias falas positivas aqui, muita gente impactada com a sua fala, falando que é incrível a sua fala, que é necessária, que é impactante, que foi incrível te ouvir. Enfim, eu vou passar agora as perguntas, né? Porque acho que as pessoas também merecem essa resposta vinda de ti. O Tiago Olha, Oliveira. quem estiver me elogiando, já aproveita, vai lá me seguir no Instagram, vai lá consumir as minhas Isso. coisas, vai lá seguir o Contact também, entendeu? Vai consumir a gente. Elogia, mas vai lá dar um incentivo pra gente, vai lá. Isso, uma coisa concreta, né? Sair desse mundo virtual apenas daquela militância eventual e ocasional e procura se informar cada vez mais, formar opinião, acrescentar conhecimento, porque tudo isso vai só construindo a pessoa que você é, né? Então, vamos lá. Pergunta 1 do Tiago Oliveira. Leandrinha, boa tarde. Como você como você vê a organização dos movimentos das pessoas com deficiência atualmente? Além disso, como você vê as pessoas com deficiência dentro do movimento LGBTQIA+. Puta que pariu. Quanto tempo a gente tem? Mais 2 horas? Ai, ai. Como é o nome dele? Tiago Oliveira. Tiago. Olá, Tiago, tudo bom? Tiago, boa noite. Tiago,
Eu vou te perguntar qual organização você está falando. Porque quase não há, né? Tipo, é soda isso. Porque primeiro a gente tem que entender que o movimento de pessoas com deficiência, e aí eu vou fazer um panorama muito rápido para ver se você sucinta. Desde a década de 60, 70, 80, e foi quando o movimento de pessoas com deficiência faz o seu primeiro boom histórico, né, no Brasil, quando as pessoas com deficiência resolveram ir para o meio da Paulista, reivindicar o direito do acesso ao metrô, basicamente o direito de ir e vir. Quando ele grupo de aleijado chama atenção, ele chama atenção de duas instituições muito grandes. A primeira é a igreja. E a segunda é os partidos de ultradireita. O movimento de pessoas com deficiência, ele é tomado pela extrema-direita. Ele é tomado pela religião. E aí, pela religião, eu vou explicar um pouco mais, porque lá atrás, as primeiras pessoas que rolaram a esse movimento foram as fraternidades cristãs, né? E depois disso, as igrejas evangélicas, enfim. Por ele, já ele estava olhando para aquele público, o povo sabia que tinha pessoa com deficiência, tudo quanto é canto, e a maioria muito pobre e muito carente, era fácil manipular um povo ignorante. Olha, gente, quase que parece bem atual, né? Isso, na verdade? Bem atual, parece. É fácil manipular o povo ignorante. É fácil manipular quem não tem informação. 54 milhões de pessoas se declaram pessoas com deficiência. Então é muita gente. É gente pra caralho. Pra caralho. Infelizmente, o movimento ele ainda se contenta um pouco, né? Ele ainda se contenta um esmola. Quando a gente elege, e aí eu vou colocar a gente, porque a gente também tem uma parcela de culpa nisso. Quando a gente elege Jair Messias Bolsonaro, vendo seu discurso de posse, a Michele discursa em Libras, o movimento com pessoas com deficiência acha esse feito o Super Bowl, assim. Era como se o movimento de pessoas com deficiência agora vai ser ouvido, caralho. O movimento de pessoas com deficiência foi abarcado, esse governo maravilhoso, foda, potente. Meses depois, o Conselho da Pessoa com Deficiência é extinto, assim como outros conselhos. Então a gente vê que não é a prioridade. Não é a prioridade do governo. Mas parece um movimento de pessoas com deficiência, pelo menos a gente chama de juraços, né? O próprio movimento denomina, olha para você ver, né, isso, né? O próprio movimento mais conservador denomina Rindeio I de juraços, remetendo aos dinossauros, aos antigos, enfim. Os juraços têm a memória curta. Por quê? Porque quando a Michele discursa em Libras, o movimento aplaude, quando o conselho é extinto, o movimento reclama um pouquinho, mas aí o Bolsonaro resolve dar uma pensão para mães com crianças que têm microcefalia, e aí logo o movimento esquece. Esquece, gente, esquece tudo. Aí é o Dória e faz uma coisinha, doa um dinheirinho para um centro de reabilitação, um povo que coloca uma rampinha no bairro, e aí o movimento está satisfeito. A minha esperança, Tiago, e aí eu vejo isso acontecer, porque eu não sinto mais que eu sou uma mandurinha tentando apagar um incêndio sozinha, e
esse novo movimento contemporâneo, e agora, se a gente chamava de Jurássicos, eu vou chamar o meu movimento de Cometa. Um cometa, e tá aí, e no caso sou eu, e mais uma caralhada de gente nova, respirando. E aí, gente nova, gente, não é gente nova, novinha de idade, não, tá? Tem gente aí com 60 anos de idade e tá emplacando lutas minhas, inclusive. Então, é gente que se propôs a sair desse discurso assistencialista lá de trás, né? A minha esperança, Tiago, é que uma nova organização se dê nessa geração, né? E aí, nessa geração, eu digo também, como eu disse, não é um fator de idade, né? Se não é isso, vai ser quando? Vai ser quando eu tomar 5 tiros na minha cara e virar pauta nacional? Vai ser quando eu resolver, junto com os meus amigos, cometer suicídio em massa para chamar atenção? Vai ser quando eu e os meus amigos aleijados vão botar fogo em ônibus? Vai ser quando eu e os meus amigos aleijados vão botar fogo em banco? A gente vai precisar de uma tragédia para chamar atenção, sabe? Eu espero que a gente ainda não precise chegar a esse ponto para que algo seja feito pelo nosso movimento, como foi feito dentro do Isso Podia Ser Feito na década de 60, né? E agora, muito brevemente, espero que eu tenha te respondido essa parte, muito brevemente, sobre LGBT dentro do movimento PCD. Tiago, assim, PCD também é gente, né? Então, PCD também é filho da puta. Tem PCD filho da puta. Tem PCD LGBTfóbico. Tem PCD racista. Tem PCD machista. É uma comunidade, é outra. É um enfrentamento que eu faço por ser uma pessoa com deficiência é duro pra caralho dentro desse movimento. É um movimento dominado por homens fundamentalistas. E eles não querem ter que deitar para uma travesti novinha com deficiência. Mas, como eu sou muito bonita, eu bato de frente e eu ensino eles, né? Enfim, espero que eu tenha te respondido. Tchau. Antes de passar para as próximas perguntas, quero só avisar o pessoal que está aí nos acompanhando que lá no chat a gente já tem posto o link da lista de presença e dos certificados, tá? É só você rolar lá as conversas, você vai encontrar os links e pode já ir acessando. A segunda pergunta, Leandrinha, é da Luana Costa. Leandrinha, boa tarde. Pode nos indicar um livro, filme, documentário, canal do YouTube, para que a gente possa conhecer e estudar mais sobre a sua causa, sobre a causa geral, né, que você mencionou aqui hoje? Nossa, eu poderia indicar milhões. Ó, Rip Hemp. Rip Hemp é um filme maravilhoso sobre a questão da pessoa com deficiência. Specials também é um filme é uma série muito legal de assistir. Eu recomendo, e eu acho mais fácil, até porque, enfim, né? Redes sociais virou isso também, né? Os influenciadores novos de pessoas com deficiência. Eles postam materiais que são muito relevantes e alguns deles já têm livros também, então dá para conseguir continuar acompanhando. Então, por exemplo, Blogueira PCD, Vitor Timarco, Satine Oliveira, Mariana Torquato, nossa, tem muita gente. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma lista no meu Instagram, e aí vocês vão no meu Instagram e eu vou apresentar as pessoas com deficiência para vocês, assim. Mas tem vários influenciadores que são maravilhosos e estão aí se propondo a ser revolucionários mesmo, quando a discussão é pessoa com deficiência.
Excelente, Leandrina, ótimas dicas e com certeza acho que vai ser útil sim, para o pessoal acompanhar um pouco mais, se aprofundar, entrar nesse debate mais a fundo, vestir a camisa, enfim, tudo que é preciso fazer hoje para sair dessa inércia, né, que às vezes a gente se coloca nesse lugar de privilégio, nesse lugar de acesso, né, e que parece que o mundo gira à volta de nós mesmos e não vai além, não encontra os outros mundos, né? Então, eu vou colocar agora aqui a pergunta da Cristiane Kimura. Como você percebe a quase total ausência de pessoas LGBTQIA+, e PCD nos elencos das peças de teatro, nos filmes e séries brasileiras? Você acha que tem a ver com o neoconservadorismo de direita? Olha, agora pode parecer estranha a minha fala, mas a invisibilização, e aí eu vou corrigir a minha fala, tá? A invisibilização da pessoa com deficiência, ela não é só uma da direita, não. Não, 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 não. Pelo contrário, a direita faz muito mais pelo movimento de pessoa com deficiência do que a esquerda. E aí eu vou corrigir a minha fala sobre invisibilizar. Você não invisibiliza o que não existe. O discurso da pessoa com deficiência, ele não existe, nem no discurso de agradecimento. Sabe aquele discurso do final? A gente fala: eu queria agradecer primeiramente a Deus, a minha família, ao movimento indígena e presente, as mulheres, nem nesse discurso, no encerramento, os corpos com deficiências estão. E aí é óbvio, e essa invisibilização também chega na mídia, né? E aí o apagamento, ele é evidente, assim, muito evidente, né? Nas novelas, nas campanhas publicitárias, enfim, milhares de colocações, né? Isso vem mudando. Como é o nome dela, Lilian? Ela se chama Cristiane Kimura. Cristiane, isso vem mudando. E também o que me dá um pouco de alívio, sabe? Isso, ó, meu cachorro surtando, mas enfim, pandemia, é isso mesmo. Isso vem mudando, porque a chegada de corpos parecidos com os meus, por exemplo, na mídia, ainda a gente consiga ser lembrado só em datas específicas, ou para cumprir a rota da inclusão dentro da campanha publicitária, a rota da inclusão dentro da empresa, a presença do nosso corpo nessa rota já é uma coisa. Já é uma coisa, não posso falar que não é. Ainda que seja merda, ainda que seja uma bosta, mas já é uma coisa. É óbvio que a gente vai nadar contra a corrente desse conservadorismo para todo sempre. Agora, novamente, é uma ingenuidade a gente pensar, e a esquerda não falha com pessoas com deficiência, tá? É uma ingenuidade a gente pensar, e o progressista não falha uma pessoa com deficiência. Porque essa minha fala, ela é a única coisa redundante de tudo que eu falo. Porque é como se eu estivesse literalmente defendendo a direita, né? Qual a escolha eu tenho? Se a esquerda não faz nada pelo meu movimento. Qual a escolha eu tenho? E aí, olha que loucura, a que ponto chegamos de ter a Leandrinha Duarte falando que a porra da direita faz mais e a esquerda. Então isso é sério. Isso é uma falha, está acontecendo uma falha no sistema. Então, quando eu falo da gente atuar coletivamente para construir, para costurar essas coisas juntos, é
chamar a gente para o lado progressista da força. Porque senão, a gente vai continuar falhando com pessoas com deficiência. Assim, o movimento feminista falha com as pessoas com deficiência. Assim como o movimento LGBT falha com as pessoas com deficiência. Assim como o movimento negro falha com as pessoas com deficiência. Então, tipo, sabe? Se a gente também não sair dessa inércia de achar que de só usar, de só usar a problemática, porque a gente acha que o inimigo é alguém, mas a gente também não se mobiliza para. Então é muito fácil também, né? Enfim. Leandrinha, é muito importante isso, né? Essa costura da interseccionalidade, do imbricamento das causas é muito forte, né? É difícil, né, as pessoas sentirem o quão interconectado todas essas causas são. Né? Que você não é progressista por adotar uma delas, né? Isso é parte só do processo. Né? Se você adota uma pauta, mas esquece de todas as outras, você está fazendo mal, né? O trabalho de casa, né? Porque se a sua ideia é levar realmente a dignidade da pessoa humana às suas últimas consequências, você tem que estar aberto a muita coisa, né? Tem que estar aberto a muita leitura que você ainda não fez, né? A conhecer muitos mundos que, de repente, não é aquele que o seu palácio de cristal, né, deixou de legado. Né? Então, é sair desse privilégio, desse acesso, dessas leituras, né, uniformizadas da humanidade e do que estar na condição, né, de alguém que nasceu em berço esplêndido, né? E não se dá conta disso, né? Ainda é um chorão, reclamão para caramba. Né? Isso acontece muito. E detalhe, tem muita gente, era só uma provocação mesmo, né? Tem muita gente e parcela o carro em milhões de parcelinhas e acha que é classe média alta, gozando de nascer em berço esplêndido, né, gente? Então, quem é o privilegiado realmente da história, né? Será que você, um pouco de acesso que você tem, será que você é tão privilegiado assim? Né? Será que você é mesmo a detentora do poder, né? Será que é nas suas mãos que tá as regras? Ingenuidade também pensar que a gente detém o poder e as escolhas e a autonomia por conta de privilégios, né? E acesso, enfim. Então, há muito dever de casa para fazer, né? Há muito trabalho para se envolver, há muito o que fazer, né? E ah, ter só vontade sem um arregaçar de mangas é algo que também não mobiliza. Né? Então, importante aqui, eu acho que a chamada assim, que fica para a gente aqui no dia de hoje, acho que a confrontação que você fez para nós foi muito contundente nesse ponto, Leandrinha, é de que temos que nos envolver mais. Né? E não é um envolver à distância, é um envolver concreto, né? Envolver com mobilização, com lutas. Então, é participar desse processo de uma maneira a articular junto, como você falou, construir isso no coletivo, né? Com horizontalidade, buscando todas essas frentes. Então, fico muito feliz por poder te ouvir falando assim tão lindamente, né? Tá aqui tantos elogios, Leandrinha, muita gente dizendo aqui no chat que gostou muito de te ouvir, que aprendeu, que conhecer mais desse espaço foi muito importante. Então, assim, acho que a sua missão foi cumprida aqui, pelo menos, né? De chamar a atenção, de trazer para nós esse Ai, que debate. alegria, gente, que bom. E eu estava apavorada, assim, meu Deus do céu. Será que eu vou conseguir suprir as expectativas? Eu acho que sim, até foi além das nossas expectativas, no sentido de que trouxe tantas outras agendas para a gente pensar junto, para a gente trazer para esse coletivo, né, que com certeza fomos privilegiados nesse momento por te ouvir, né, por ter esse momento aqui de reflexão, porque foi mesmo isso, né, de refletir sobre questões e ficar
de certa forma, inquietos, né, sobre o que podemos de fato fazer. Eu acho que assim, o bom começo, você já deu até aqui cantou algumas pedras para nós, né? Comece a se mexer no sentido de buscar essas fontes de informação, de acompanhar a causa, né, de buscar essas agendas, né, e trabalhar por elas, trabalhar junto, né? Trabalhar junto. Não deixar essa agenda ser só dos outros, de quem está afetado, de quem precisa, né, mais desse acompanhamento. E vamos fazer disso um projeto, né? Acho que é importante. Realmente foi bom te ouvir nesse ponto, nesse puxão de orelha para que a gente se mobilize, né? Para que a gente saia desse lugar acomodado. Então, eu te agradeço muito, Leandrinha. E, assim, quero deixar aqui para os alunos o convite para o próximo encontro, né? Nós vamos continuar trazendo esses debates, né? Essa importância de mobilização numa sociedade que nos desmobiliza em todos os níveis, né? Que nos coloca em disputa contínua uns com os outros, né? Então, acho que a pauta da união, de trabalhar junto, de costurar, né, essas redes e esse mundo horizontal é indispensável. Então, vou deixar agora, Leandro, você se despedir, você falar aqui, fechar com a sua última fala, para a Ai, gente gente. fechar o encontro de Leandrinha, hoje. deixa só eu te Ah, dar um Dani, tchau você está aqui. aí? Dani, você Tô está aqui o aí? Eu tempo achei que só todo. estava O sua tempo foto. todo. Não, Então, tô fica à aqui. vontade, Dani. Não, antes de você de se despedir, Leandrinha, primeiro eu queria dizer que foi uma tarde incrível. Eu aprendi muito com você hoje. Eu estou impactada com tudo que você disse, principalmente impactada com a forma que você disse, e com a maneira que você fez a gente sentir que nós precisamos sair do nosso lugar de conforto. Não só o cis, o branco, né? Mas aquelas pessoas que também se incluem dentro dessas minorias que vão lutando e que às vezes se colocam no lugar de conforto e deixam, principalmente a pessoa com deficiência, fora desse espaço, né? Do diálogo, da luta, da visibilidade, né? E às vezes de uma maneira errada corroboram com a invisibilidade, com a falta de espaço. Então, eu aprendi muito com você, Leandrinha, muito obrigada. Faço minhas as palavras da Lilian. Eu espero que você não viva só a quantidade de anos de média que vivem as pessoas transexuais, né? Você falou, não tenho tempo, né? Tenho 26 e a minha expectativa de vida é 35. Eu espero que você viva aqui conosco 70, 80, 90, 100 anos. Nós temos muito que lutar, muito que fazer, muito que construir, muito que aprender com a sua realidade e para que a gente possa ter mais empatia e lutar cada vez mais coletivamente, né? Se a gente não levar todas as pautas em conjunto, coletivo, crescermos juntos, não há nenhum tipo de emancipação possível, né? Então, muito obrigada. Eu acho que a gente cresce em todo evento, a gente cresce, né, Lili? A gente ouve coisas que nos marcam profundamente aqui nesse Confrontarte. Então, só queria te agradecer, agradecer ao público, pedir desculpas que eu não consigo ligar minha câmera, sabem que eu estou fora de casa hoje, aconteceu esse imprevisto, e aí quando eu ligo a câmera o sinal fica ruim, mas muito obrigada, eu adorei hoje, foi um dos Confrontartes mais impactantes que a gente já teve, viu? Muito obrigado. Ai, gente, assim, eu nem sei o que dizer. Assim, eu só agradeço, Dani, muito obrigada pelos elogios. Lilian, uma excelente mediadora, eu estou apaixonada na Lilian, muito obrigada. Obrigada também pelo carinho, pelo respeito. Obrigada a todos que não só vieram aqui para assinar a hora, mas estão aqui comigo até a hora me assistindo. Gratidão, gratidão imensa por me deixar chegar perto e me deixar a fazer o que eu faço de melhor, que é falar, ensinar, e ensinar a sonhar, né? Muito obrigada. É uma honra. Em momentos tão delicados quanto esse, o nosso Brasil vive, encontros como esse são fonte de potência mesmo. Muito obrigada. Gratidão imensa. Continue me acompanhando nas redes sociais, @Leandrinha Du no Instagram, @Leandrinha Du no Twitter, Leandrinha Duarte.
no YouTube também. E Leandrinha Duarte no Facebook. Muito obrigada, gratidão imensa. Já está tudo anotado aqui, já vou seguir você em todo lado. Ótimo te ouvir, Leandrinha, muito obrigada, foi fantástico, realmente, e com certeza o Confrontar só pode te agradecer por esse movimento que você fez aqui entre nós de mobilização, né? Aprendemos, estamos aqui, essa é minha filhota, também veio aqui me dar um beijinho, Aí, e deixar aqui para vocês que essa geração que está chegando chegue com esses compromissos, né, na sua agenda, na sua pauta. Um abraço a todos e nos despedimos até o nosso próximo encontro. Beijão, gente. Tchau, tchau.